Novamente, né, estou aqui para dar continuidade ao texto 5 lições de psicanálise. Como eu disse no vídeo anterior, a gente vai ter um texto específico para falar sobre as características da sexualidade infantil, que é o segundo ensaio dos 3 ensaios da teoria da sexualidade. Contudo, eu vou fazer assim um breve resumo do que o Freud trata nessa 4ª lição sobre as características da sexualidade infantil. Então ele vai dizer que desde o nascimento o bebê já vai apresentar comportamentos que ele consegue compreender como de origem sexual à medida que apresenta uma forma de satisfação para a criança. Para isso, ele vai falar, né, vai dizer que existem regiões no corpo da criança que, ao serem estimuladas, elas geram ou possibilitam a vivência de sensações de prazer. Então, a primeira delas é a zona oral. Então, a criança, quando nasce, ela vai ser amamentada. É uma função de nutrição de vida necessária a manutenção da vida, o cuidado da criança. Só que, à medida que ela vai sendo alimentada, não é só a necessidade de nutrição que é satisfeita, porque a criança também vai viver experiências prazerosas junto da mãe nesse momento. Tanto a estimulação da mucosa oral, né, em relação ao leite, ao contato com o seio da mãe, o colo, o contato com o corpo da mãe, enfim. Uma série de experiências que vão gerar e proporcionar prazer para a criança, que em outros momentos da vida, talvez de uma forma regressiva, a pessoa possa retornar à estimulação dessa zona como uma forma de gratificação. O que o Freud vai dizer que acontece no caso, por exemplo, de homens que fumam, ou mesmo mulheres, né, que fumam muito, que bebem compulsivamente ou que comem excessivamente, tem relação com o modo de fixação nessa fase oral do desenvolvimento. Além da fase oral, existe a fase anal, na qual a zona erógena é o ânus, e a atividade prazerosa da criança vai ter relação direta com a evacuação, né, o conter ou o expulsar as fezes, porque também a mucosa do ânus tem esse potencial de gerar sensações prazerosas na criança. Depois tem a zona genital, que envolve diretamente os órgãos genitais, porque também ali a criança vai desenvolver num período atividades masturbatórias que também tem como fim proporcionar prazer. E depois disso, um período de suspensão, de latência da sexualidade, que volta de uma forma mais madura e completa na adolescência, quando aí a genitalidade e o ato sexual em si já se torna o principal objetivo. Durante a vivência das fases da sexualidade, principalmente durante a fase genital, que o Freud vai chamar de fase fálica, há também a vivência do complexo de Édipo, que vai ser um estruturador, um organizador do psiquismo infantil e vai envolver necessariamente o investimento dos instintos eróticos nos pais. Né? Num primeiro momento, a mãe é o primeiro objeto de investimento e depois um dos pais se tornará o principal, o que não significa o único. Os dois pais, né, ambos os pais permanecem sempre investidos, mas um deles vai ser escolhido como principal, o que implica no movimento de rivalizar com o outro pai, no sentido de obter a atenção desse pai que foi escolhido. Então, todo esse movimento vai ser fundamental para a organização do psiquismo e a partir das vivências, de como a criança vai vivenciar cada experiência nesse momento, que vai ser determinante para que os sintomas, o adoecimento aconteça no futuro. Então, o que seriam as neuroses para o Freud? Né? Eu vou ler aqui, tá no meu computador, uma parte em que o Freud diz assim: os indivíduos adoecem quando, por obstáculos exteriores ou ausência de adaptação interna, lhes falta na realidade a satisfação de suas necessidades sexuais. Então, ele vai dizer assim: o sujeito adulto, quando ele adoece adulto ou adolescente, apresenta sintomas porque a realidade ou a sua falta de adaptação impediu a satisfação de uma necessidade. Diante disso, o que o nosso psiquismo faz? Ele regride a fases anteriores
de vivências de satisfação, que seriam as fases infantis, e que naquele momento não haviam restrições para a vivência dessas experiências e a satisfação do desejo. Então, a característica principal do sintoma é que ele representa uma volta, uma regressão a estágios primitivos, a estágios infantis de satisfação pulsional. E a gente vai falar mais disso em detalhes na nossa live amanhã, durante o horário da nossa aula.